Irmãos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus continue sempre rica e abundantemente nos vossos corações. Jackson, por gentileza, meu irmão, me ajude aqui com esse ar-condicionado. Eu queria cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que nos visitam nessa noite, né? Minha família ali é toda em peso, irmã, cunhado. Tem ali uma mãe e filha que está ali, logo junto com Alex, sua irmã e sobrinha. Deus continue abençoando. Logo após ali tem minha patroa Romilda, seu abençoadíssimo consorte, marido Tarcísio. Deus continue abençoando. E hoje está fazendo aniversário nossa irmã Cristina, esposa do nosso irmão Rômulo, e a nossa irmã Romilda. E logo após do culto nós vamos estar orando para que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tem ali uma senhora ali perto de Noélia, que Deus também continue abençoando. Tem Val aqui à frente, que é irmã do meu cunhado. Enfim, Deus continue abençoando. Tem o filho é o cunhado, né? É o genro da irmã Ana. Que Deus em Cristo continue abençoando. Tem o Alan ali, que não é mais visita, né? Essa parceria está aqui sempre com a gente. Deus continue abençoando também Alan, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria dar um aviso. O pastor Valdério deu um aviso aqui de missões e eu quero reforçar um outro aviso. Dia 13 de outubro, sim, tem ali Gil, Du está apontando ali, né? Tem Gil, né? Gil é sócio, né? Gil é sócio da gente. Janara, Deus continue abençoando. Dia 13 de outubro, meus irmãos, eu quero que você guarde essa data. Porque dia 13 de outubro nós estamos em campanha de missões, e dia 13 de outubro pela manhã, a igreja, nós não teremos a nossa tradicional EBD aqui, no domingo pela manhã. Nós estaremos fazendo um grande movimento de ação social, junto com outras igrejas batistas aqui da nossa cidade. Nós estaremos nos deslocando lá para o Ser Livre. Quem aqui já ouviu falar do Ser Livre? Quem aqui sabe onde é? Todos nós, não só a Igreja Batista Graça não, é um projeto encabeçado pela Igreja Batista Graça, mas que a gente reuniu igrejas aqui da nossa cidade, igrejas batistas da nossa cidade. Então já temos aí 4, 5 igrejas parceiras, que todos nós estaremos lá, nos direcionando para o Ser Livre, realizando um grande culto de ação de graças ao nome do Senhor. E nós estaremos também exercendo um princípio que não é somente da nossa igreja, aqui da Batista da Graça, mas é um princípio batista, que é o princípio de compaixão e graça. É um princípio que nós estamos enfatizando constantemente aqui na nossa igreja. Pastor, e esse princípio de compaixão e graça, nós vamos estar doando o quê? Nós vamos estar doando roupa masculina, amém, irmãos? É masculina. Mulheres, deixa a roupa aí para um outro momento. Roupas masculinas, um bom estado de conservação, ok? Sapato, roupas, enfim. E nós também estaremos doando alimentos. Então, maiores informações, procure o corpo diaconal. Nossa igreja, o corpo diaconal tem um grupo no nosso corpo diaconal específico para compaixão e graça, para estar atuando, abençoando pessoas que estão em necessidade. Então, dia 13 de outubro, nós contamos com a presença de a maioria dos irmãos aqui, amém? Então, faça o seu esforço para estar com a gente lá no dia 13 de outubro, no Ser Livre, amém? Amém, irmãos? 13 de outubro, viu? Não vai esquecer não, coloca aí na sua data, na sua agenda aí. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, em Efésios capítulo número 4. Nós estamos numa série de mensagens, na carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, versos de número 7 ao verso de número 16. Estou lendo Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. O título da série de mensagens é Quem é o Senhor? E o subtema nessa noite é Um Novo Propósito. Um novo propósito. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7.
Eu estou lendo na NVI e eu gostaria que você nos acompanhasse. Diz assim a palavra do Senhor: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 8: por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pode se assentar em nome de Jesus. Na última mensagem dessa série, à luz de Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, nós falamos que a obra de Cristo, Paulo está ensinando isso, que a obra de Cristo na cruz não tem a ver simplesmente com indivíduos. Para Paulo, Cristo morreu na cruz não para levar indivíduos para o céu, não para promover a minha salvação individual, mas na mente de Paulo, Cristo morreu na cruz para salvar um povo, para recriar uma nova humanidade. E Cristo está salvando uma nova comunidade que Paulo chama de corpo, Paulo chama de igreja, Paulo chama de, em Efésios capítulo 2, Paulo chama de santuário de Deus, um novo templo, não um templo feito por pedras, não um templo feito por blocos, mas um templo construído e edificado por pessoas redimidas. A partir do capítulo 4, Paulo agora vai dizer para nós como é que Cristo está fazendo isso. Como é que Cristo está edificando a sua igreja, como é que Cristo está construindo esse novo santuário, esse novo templo, que não é mais o templo lá, que ficava em Jerusalém, construído por Salomão, e depois por Zorobabel. Não é esse templo que Paulo está se referindo, mas um novo templo constituído de homens e mulheres de todas as raças, etnias, condições sociais e gênero, pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E esse processo de construção, Paulo agora destaca a partir do capítulo 4, verso de número 7 até o verso 16. Para você que gosta de estudar as Escrituras, vou dar uma dica aqui, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1 até o capítulo 3, do 1 ao 3, é a primeira parte da carta. Paulo, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está argumentando o que Cristo fez por nós. Paulo gasta 3 capítulos da sua carta para dizer o que Cristo fez por vocês, o que Cristo está fazendo por vocês. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo gasta mais 3 outros capítulos dizendo qual deve ser a sua resposta diante do que Cristo fez. Qual deve ser a resposta da igreja diante da obra salvadora e redentora de Cristo? E a primeira resposta está aqui no capítulo 4, verso 7 até o verso 16. Paulo diz que Cristo nos dá um novo propósito. Então, em síntese, nessa noite, eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase, porque ela resume o que nós vamos conversar nessa noite. Em síntese, Paulo está dizendo que a exaltação de Cristo como Senhor, a exaltação de Cristo como Senhor, proveu a cada discípulo dons espirituais,
a fim de que, em cooperação, os exercitem, visando a edificação e o crescimento da igreja. Eu vou repetir: a exaltação de Cristo como Senhor, o fato de Cristo ser o Senhor de todas as coisas, de toda a realidade, proveu a cada discípulo, concedeu a cada discípulo, a mim e a você, dons espirituais, capacidades espirituais, habilidades espirituais, a fim de que, com que propósito? A fim de que, em cooperação, um trabalhando com o outro, os exercitem, visando o que, pastor? A edificação e o crescimento da igreja de Cristo. Então, em duas partes, eu gostaria que você, com sua Bíblia aberta, caminhasse comigo aqui no texto sagrado, porque em primeiro lugar, Paulo está destacando o fato da exaltação de Cristo. Paulo, a partir do verso número 7, ele vai dizer que a exaltação de Cristo como Senhor proveu a cada discípulo dons espirituais e um novo propósito. Se não, vejamos o verso de número 7, veja comigo o verso de número 7, até o verso de número 10, o texto sagrado diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e Paulo está citando um salmo, Salmo 68, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Abre parêntese, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Pergunta o apóstolo Paulo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de quê? A fim de encher todas as coisas. Paulo começa o seu argumento, antes de dizer o que eu e você temos que fazer em nome de Cristo, Paulo começa argumentando que esse Jesus, que está construindo uma nova comunidade, que está redimindo as pessoas, e que está construindo a sua igreja, esse Jesus, ele foi exaltado, ele é Senhor, e ele é Senhor de toda a realidade, ele não é Senhor apenas das nossas vidas, ele não é Senhor apenas da nossa família, ele não é Senhor apenas da nossa cidade de Jequié, ou do estado da Bahia, ou da nação, do país chamado Brasil. Ele é Senhor de toda a realidade, as realidades espirituais, as realidades naturais. Ele é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo já havia dito isso, você se lembra que nós falamos sobre isso aqui? No capítulo 1, veja aí na sua Bíblia, a partir do verso 20, Paulo já falou sobre isso, mas aqui ele está dando um propósito para isso. A partir do verso 20 do capítulo 1, Paulo diz, esse poder, falando do poder de Deus, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo, o poder de Deus fazendo Cristo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima, escreve o apóstolo Paulo, muito acima, não é pouco não, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas, e todas as coisas, meus queridos, são todas as coisas que você possa imaginar. Tente imaginar alguma coisa aí na sua mente, está debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas, o diabo, Satanás, os demônios, o inferno, homens, autoridades, impérios, governantes, todos estão debaixo dos pés de Jesus. É isso que o texto sagrado está dizendo, debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas. Agora o texto sagrado, Paulo está dizendo que Deus fez tudo isso por Cristo, exaltando acima de todas as coisas, e colocando todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Para quê? Ou para quem? O texto responde, para a igreja. Cristo foi exaltado acima de tudo e de todos, para a construção, para a edificação da igreja. Só que aqui Paulo,
No capítulo 1 ele não explica como é que isso se dá, ele vai fazer isso no capítulo 4. No partir do capítulo 4, quando ele cita, por exemplo, no verso de número 9, o Salmo 68, Paulo vai dar uma fundamentação do seu argumento, quando ele diz assim, olha, citando o Salmo 68, se você for depois ler o Salmo 68 é um salmo onde Davi está escrevendo, o salmista está escrevendo que Deus, ele está guerreando contra os inimigos do salmista e trazendo vitória. E Paulo cita o Salmo 68, verso 18 aqui, e o Salmo 68, verso 18 diz, por isso é que foi dito, aquele que subiu em triunfo às alturas. E Paulo usa esse texto aqui de Salmo 68 para dizer essa passagem aqui, subiu em triunfo às alturas. Paulo está fazendo menção à ressurreição e à exaltação de Cristo. Aquele que subiu em triunfo às alturas. Completa o apóstolo Paulo, levou cativos muitos prisioneiros. E aí Paulo está dizendo, a linguagem é uma linguagem militar. Cristo é exaltado, é vitorioso na cruz e na ressurreição, e Ele leva cativos prisioneiros, ou seja, os inimigos do reino de Deus são destruídos na cruz e na vitória de Cristo sobre a morte. E Ele está levando cativos prisioneiros, e o que Ele faz? Veja comigo, deu dons aos homens. Quando Cristo é exaltado e é vitorioso sobre os seus inimigos, o que Ele concede? Ele concede dons aos homens. E aí Paulo explica o que significa isso. Ele abre um parêntese, pelo menos na minha versão há um parêntese, que Paulo explica, Paulo comenta esse versículo de Salmo. Ele diz, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que quando Cristo sobe, se ele sobe exaltado, é porque antes ele foi humilhado, e humilhado até a morte. Para que Cristo fosse exaltado, primeiro ele teve que descer e ser humilhado. Não é isso que Filipenses capítulo 2, verso 5 canta? Que ele se humilhou de tal forma que se identificou com os nossos pecados, com a nossa maldição, e morreu morte de maldito, mas Deus o exaltou acima de tudo e de todos, a fim de que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, e toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra, declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o mesmo argumento aqui em Efésios. Paulo está explicando. E ele diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Agora eu chamo a sua atenção para essa expressão, deu dons aos homens, porque esse é o centro do argumento de Paulo. É por isso que ele está citando o Salmo 68. Ele está dizendo que o fato de Jesus ser exaltado e ser colocado acima de tudo e de todos, teve um propósito para a igreja, para formar a igreja, para formar o povo de Deus. E um dos meios que Jesus escolheu para formar o seu povo, foi dar um novo propósito para esse povo, foi dar dons. A palavra dons aqui usada por Paulo, é a palavra que significa presente. A palavra doma, usada aqui pelo apóstolo Paulo, pode ser traduzida como um presente. Deus te deu um presente. Você tem consciência disso? Ele está sentado ao lado direito de Deus, Pai, e Ele te chamou, te deu um presente, te deu um novo propósito. Aí então a gente começa a compreender o versículo 7. Porque o versículo 7, veja comigo o versículo 7. Ele diz assim, e a cada um de nós, foi concedida graça,
foi concedida a graça. Graça aqui, meus irmãos, eu quero que você entenda, não é a graça salvífica que ele falou no capítulo 2, a graça que salva, mas é a graça dos dons. O contexto aqui é de dons espirituais. Graça aqui também pode ser traduzida como favor imerecido, presente, benevolência. Deus nos deu um grande presente, graça. A cada um de nós, Deus nos deu a sua graça, conforme a medida repartida. A palavra repartida aqui na sua versão, na minha versão, também dá a ideia de dádiva. Paulo, nesses dois versículos, versículo 7, versículo 8, por 3 vezes, Paulo está repetindo a mesma coisa. Deus te deu uma graça, Deus te deu um dom, Deus te deu um presente, Deus te deu uma dádiva, Deus te deu uma bênção, Deus te deu um novo propósito. 3 vezes Paulo está falando a mesma coisa para a igreja. Existe um novo propósito para a sua vida, existe uma nova direção para a sua vida. Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu uma missão. E aí então, eu tiro 2 lições aqui desses 2 versos. A primeira lição é que o apóstolo está ensinando que cada um de nós, logo no versículo 7, cada um de nós, ou seja, cada discípulo de Cristo, quando se rendeu ao senhorio de Cristo, de Jesus, receberá pelo menos, todo discípulo recebeu pelo menos um dom espiritual, e isso significa vocação. Se Jesus, é Paulo que está dizendo, se Jesus é o Senhor de fato das nossas vidas, se nós nos rendemos a esse Jesus, que é Senhor, é um Senhor cósmico, é o Senhor do cosmos, de toda a realidade, Ele é Senhor de tudo. Se nós nos rendemos a esse Senhor, que não é um bichinho de pelúcia, não é um amuleto de sorte que a gente carrega no bolso para que tudo vai bem para nossas vidas, não é um passageiro carona que a gente coloca no banco do nosso carro para que tudo dê certo na nossa viagem. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem toda a autoridade. Se nós nos rendemos a esse Jesus, Paulo está dizendo, esse Jesus, Ele te deu um novo propósito, Ele te deu um dom, e Ele te deu uma vocação. Mas o que é vocação, pastor? Eu diria, nas minhas palavras, que vocação é o chamado de Deus para vivermos na história, a agenda de Deus para a glória de Deus. Vocação é muito mais do que ter um cargo na igreja. Vocação é viver na história, na sua história, na minha história. Que convenhamos, é uma história curta, se compararmos à história da humanidade. A nossa vida não passa de uma pequena bolha entre o nascimento e a morte. É vivermos nessa história a agenda de Deus. Não a nossa agenda. Muitas pregações que nós ouvimos aí fora é que Deus existe para abençoar a nossa agenda. E isso é uma grande mentira do diabo. Se Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós de fato nos rendemos a Ele como Senhor, Ele nos convida a viver a agenda dEle para as nossas vidas. E viver essa agenda, não para a nossa glória, não para que o nosso nome seja destacado na história, não para que o nosso nome seja lembrado, exaltado, celebrado na história, não, mas para que o nome desse Jesus, que nos comprou, que nos lavou, que nos salvou, que nos redimiu, meus irmãos, e nos ressuscitou porque nós estávamos mortos,
para que o nome desse Jesus seja exaltado ainda mais por meio das nossas vidas, da nossa história e da agenda de vida que eu e você somos desafiados a viver para a glória de Deus. E aqui eu começo as minhas perguntas incômodas. A primeira pergunta incômoda que eu faço nessa noite é: temos consciência do chamado, dos dons e do presente de Deus para as nossas vidas? Temos consciência disso, meus irmãos? Temos consciência de qual é a vocação do Senhor para nós? Temos consciência de qual é a direção do Deus para nós? Temos consciência da agenda de Deus para nós hoje? O que Deus nos chama para fazer hoje? Temos consciência disso? Temos consciência do presente que Ele nos entregou? Você já viu, já percebeu quando uma pessoa entrega um presente para uma outra pessoa? Sabe qual é a grande expectativa que uma pessoa, quando entrega um presente, ela tem? Se a outra pessoa gostou. E a prova que a outra pessoa gostou é se ela usa. Se você dá um presente para uma pessoa e não vê ela usando, você fica se perguntando: será que fulano gostou mesmo do presente que eu dei para ela? Eu nunca vi aquela pessoa usando o perfume, ou o colar, ou o brinco, ou a roupa. Será que ela gostou? Talvez seja essa pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós. Será que o meu filho, a minha filha, gostou do presente que eu dei para ele, para ela? Eu não vejo ele usando. Eu não vejo ela exercitando. Será que de fato essa pessoa tem consciência da vocação minha para a vida dela? Eu não vejo ela disciplinadamente, diligentemente, usando um presente que eu dei para ela. Talvez essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós nessa noite. Uma segunda pergunta incômoda: temos vivido a agenda de Deus para a glória de Deus? Porque talvez a sua resposta é: o quê, pastor? Eu tenho servido, graças a Deus, eu tenho vivido a agenda de Deus. Dentro do que eu posso, eu tenho vivido. A grande pergunta que Paulo faria para nós nessa noite: você tem vivido para a glória de Deus? E isso significa excelência. O que Deus te chamou para fazer, você tem feito com excelência? O chamado de Deus para a sua vida, você tem feito com excelência? Ou nós estamos oferecendo para Deus a oferta de Caim? Ou nós estamos oferecendo para Deus aquilo que sobra? O que sobra da nossa agenda abarrotada de compromissos pessoais? O que sobra das nossas energias? Será que nós estamos oferecendo diante do altar de Deus presente que Ele nos deu? Nós estamos dando para Ele os restos do nosso tempo, dos nossos esforços, das nossas energias? Ou nós estamos oferecendo o melhor das nossas forças, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa sabedoria? Nós estamos nos aperfeiçoando no chamado do Senhor para as nossas vidas, entregando para Ele o melhor que a gente pode? É uma pergunta, meus irmãos, que Paulo, quando cita o Salmo 68, Paulo questiona a igreja de Éfeso, que Deus em Cristo Jesus nos dá um novo propósito, e em Cristo Jesus, não pelas nossas forças, porque pela nossa própria força a gente não consegue dar o melhor para Jesus, mas segundo o poder do Espírito Santo de Deus, a gente fazer e viver a agenda do Senhor, de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Segunda lição: o apóstolo está ensinando que cada um de nós, ou seja, cada discípulo de Cristo, quando se rendeu ao senhorio de Jesus, receberam uma vocação específica,
segundo a medida repartida por Cristo. É isso que ele está dizendo. E isso significa diversidade. Nós precisamos entender que existe na distribuição desses presentes diversidade e intencionalidade da parte de Deus. Quando Paulo usa aqui segundo a medida, a palavra medida aqui é metron, da onde vem a nossa palavra metro. O que é um metro? É uma medida, é um elemento que a gente usa para medir quantidades. Paulo está dizendo que existe para cada um, Deus deu uma medida. Então, se Deus me deu um presente, Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade, mas aquela habilidade Deus me dá numa certa medida, num certo propósito, numa certa dinâmica. Eu não posso ficar buscando acertar o meu relógio pelo relógio do meu irmão, porque o caminho, a vocação e o propósito de Deus para a minha vida é completamente diferente da vida de vocês. E que bom que seja assim, meus irmãos. Que bom que exista diversidade. Que bom que um canta, o outro toca violão, o outro toca bateria, o outro toca contrabaixo, o outro toca teclado. Que bom que um é usado para servir na porta, para atender os necessitados. Que bom que existe uma pessoa para limpar o ambiente. Que bom que existe uma pessoa para ensinar, para instruir, para pregar, para orar. Que bom que seja assim. Porque sendo assim existe interdependência. Eu não sou um fim em si mesmo. Por mais que eu seja o pastor ou um dos pastores dessa igreja, eu não consigo atender todas as demandas da comunidade cristã, e que bom que seja assim. Observe comigo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo está falando da mesma temática, só que para uma outra igreja. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versos 7 a 11, Paulo diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada um, como eu quero, mas como Ele quer. Isso a gente precisa entender. O que Paulo está escrevendo aqui, meus irmãos, se a gente compreendesse um pouquinho da cultura da cidade de Éfeso, a gente ia perceber que Paulo está lançando um machado na raiz do individualismo. A cultura em Éfeso era altamente individualista. A cidade de Éfeso era completamente tomada pela cultura grega. Você já assistiu a alguns filmes da cultura grega? Por exemplo, quem já assistiu aqui Troia? Alguém já assistiu Troia aqui? Aquele filme fala, ou é baseado numa cultura grega. Aquiles é um grego. E o filme de Troia fala de um guerreiro, porque a cultura grega, as guerras eram vencidas pelo herói. Não é pelo exército trabalhando junto ali, como os romanos faziam. Mas os gregos eram os heróis. Eram as estrelas. E Aquiles é um exemplo disso, de uma grande estrela, de um grande herói da mitologia grega. A Marvel, Hollywood, caminhando nessa mesma direção, lança filmes, por exemplo, dos super-heróis. Você tem o Homem de Ferro, que sozinho resolve os problemas da humanidade. O Hulk, Capitão América e tantos outros. Tudo seguindo a cultura, o pensamento grego. E Paulo está dizendo
que na comunidade cristã não é assim que acontece. Não existe estrelas, não existe heróis, existe um bando de formiguinhas, todas trabalhando juntas e usadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor, para que Cristo continue edificando a sua igreja. Essa igreja precisa de você, é isso que Paulo está dizendo. Mas segue comigo, que Paulo agora ele vai, depois que ele fala sobre essa exaltação de Cristo e do porquê que Cristo é exaltado, para nos dar uma nova vocação, Paulo ele continua o seu argumento agora, desafiando cada discípulo a exercer os seus dons. Os discípulos em cooperação devem exercer seus dons espirituais, visando duas coisas: edificação e crescimento da igreja. E ele começa afirmando que o primeiro lugar, ou o primeiro mover de Deus para cumprir o seu propósito na igreja, é fazer com que discípulos designados, ocupem posição estratégica na sua igreja. Em primeiro lugar, quando Cristo pensa em edificar o seu povo e edificar a sua igreja, Ele designa pessoas estratégicas. Veja comigo o verso número 11 e verso 12, que o texto sagrado diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que propósito Paulo está escrevendo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, seja edificado. Meus irmãos, se vocês pararem para pensar aqui, todos esses dons, todas essas designações, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos eles são posições de liderança, porque tudo começa com a liderança. Deus designa pessoas estratégicas que gerem influência dentro da comunidade, líderes, que Paulo relaciona alguns aqui. Ele esqueceu aqui, por exemplo, de diáconos, de presbíteros, ele poderia citar, ele está dando alguns exemplos aqui, mas o que ele está querendo destacar para nós é que existem líderes, pessoas que são designadas, cheias do Espírito Santo, receberam dons espirituais de liderança, pessoas que lideram. A grande pergunta que a gente pode fazer para Paulo e para o texto é: por que Cristo concede líderes influentes para a sua igreja? A resposta está no versículo 12. Para que a igreja precisa de líderes? Gente consciente da sua vocação, gente consciente do propósito de Deus, gente consciente de que existe um novo propósito de Deus para a sua vida. Versículo 12: com o fim desses líderes preparar os santos aqui são os irmãos da igreja, líderes conscientes, líderes maduros, a fim de que preparar os santos para o quê? Preparar para quê? Preparar para ser membro de igreja, preparar para ser consumidor de eventos e conferências, preparar para quê? Para a obra do ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, serviço. Líderes que se movem na direção de outros irmãos, para quê? Para preparar a gente para servir, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Líderes que lideram com o propósito de preparar os santos para a obra de Deus, para o serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Líderes que geram servos, você que é líder dessa igreja, a sua principal função, missão é gerar servos, preparar servos, homens e mulheres que coloquem a sua vida à disposição de Cristo para servir os outros. Líderes que investem seu tempo, seus esforços, suas energias para cuidar não de coisas,
não de objetos, mas cuidar de gente. Paulo não está falando aqui de coisas, por mais que sejam importantes, por mais que sejam necessárias, mas líderes são chamados única, ou melhor, especialmente, única não, especialmente para cuidar de pessoas, para liderar pessoas, para treinar pessoas, para preparar pessoas. A palavra que Paulo usa aqui para preparar, o verbo preparar aqui, meus irmãos, é treinar. Nós assistimos recentemente às Olimpíadas. Vocês acham que por trás daqueles grandes atletas que ostentam uma medalha de ouro no peito, por trás daqueles atletas ali tem um treinador? Tem um treinador que está todo dia com ele, dizendo: olha, vamos, acorda, está na hora do treino, como é que está a sua dieta, como é que está o cuidado do seu corpo, você dormiu bem, dormiu cedo, acorda, é hora de treinar. Tem um treinador atrás dele. Paulo está dizendo que os líderes são instrumentos de Deus, não para ficar cuidando de coisas, por mais que elas sejam importantes, não para lidar com realidades impessoais, por mais que elas sejam importantes, fazer eventos, fazer encontros, fazer isso, cuidar de coisa, cuidar de material, cuidar de objetos, por mais que sejam importantes, mas acima de tudo, líderes que tomam uma decisão: eu vou cuidar de gente. Eu vou treinar pessoas. E deixa eu ser bem sincero com vocês aqui. Nem todas as pessoas vão querer ser treinadas. Mas até isso a gente precisa ter maturidade para focar em quem quer ser treinado. Eu, como pastor da igreja, eu tenho isso claramente. E eu não me frustro. Porque eu sei que por trás de tudo isso, por trás das negativas, é uma questão espiritual. Eu chamo uma pessoa para caminhar comigo, ela: não quero. Tudo bem. Mas quem decide caminhar comigo, caminha comigo. E eu não perco tempo. Eu vou treinando. Ensinando ela a orar, ensinando ela a palavra, ensinando ela as questões da vida. Nesse processo, meus irmãos, eu também sou treinado. Porque um líder, ele nunca só dá, ele recebe também. Porque quando eu chamo uma pessoa para cuidar e para caminhar com ela, eu sempre aprendo com ela. E Paulo está dizendo que esses líderes, eles são líderes para preparar os santos para o ministério. Segundo lugar, primeiro Paulo fala de liderança. Segundo, discípulos que assumam a responsabilidade de exercerem seus dons espirituais, visando a edificação e o crescimento da igreja. Se Jesus levanta líderes, esses líderes estão treinando gente. Essas pessoas treinadas, elas vão ganhar consciência. Não, eu tenho consciência do chamado de Deus. E elas começam a exercer os seus dons. Veja comigo, que Paulo ele usa duas expressões para esse mover de Deus no meio da sua igreja. Ele usa a expressão edificar e crescer. Em toda a carta aos Efésios, Paulo gosta dessas duas expressões. Ele já fez menção, você se lembra quando nós pregamos o capítulo 2? Paulo faz a mesma menção, veja comigo o capítulo 2, verso 20 a 22. Paulo fala assim: edificados nós, comunidade de Cristo, edificados, Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, olha a palavra edificar, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, edificar um edifício, todo edifício é ajustado e cresce, olha o verbo crescer,
Cresce para tornar-se o quê? Um santuário no Senhor. Nele, Jesus, vocês também estão sendo edificados separadamente. Cada um se edificando. Todos nós sendo edificados juntos. Cada um exercendo a sua função, juntos. Em alinhamento. Alinhamento de propósito, juntos, para se tornarem o quê? Morada de Deus por seu Espírito. E aí então Paulo no verso 12, verso 13, a parte A, Paulo lhe diz que os santos estão sendo preparados para que o corpo de Cristo também seja edificado. Perceba, meus queridos, no capítulo 2, Paulo está dizendo: Deus está fazendo uma grande obra na vida de vocês, é tornar vocês santuário de Deus. Ele está edificando, ele está construindo um grande templo, para que Deus more no meio de vocês. O capítulo 4, Paulo responde: como é que Deus está fazendo isso? Como é que Deus está fazendo isso? E a resposta é: cada discípulo exercendo o seu dom espiritual. Se não vejamos, veja comigo o verso de número 13, a parte A, que Paulo já diz que nós estamos sendo edificados e crescendo na unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus. Por exemplo, ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, verso 13, a parte A, e do conhecimento do Filho de Deus. Paulo está dizendo que quando cada discípulo exerce o seu dom, e serve a comunidade, se coloca o que eu posso servir, e coloca a sua vida à disposição para servir. Paulo está dizendo que todos nós crescemos, alcancemos unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você já parou para pensar, meus queridos? Olhando para esse texto aqui, você já parou para pensar que quando nós nos recusamos a exercer no ambiente da igreja nossos dons espirituais, nós estamos dizendo para Cristo que nós não queremos fazer parte dessa construção de Deus? Você já parou para pensar nisso? Tem muito discípulo, tem muito membro de igreja que não tem essa consciência. Eu diria, meus irmãos, à luz da carta de Efésios, eu diria que muitas pessoas, não estou falando, graças a Deus, aqui na nossa igreja, estou falando de outras realidades que a gente conhece. Eu diria que muitas pessoas que se dizem cristãs ainda não conheceu o que é realmente o Evangelho. Porque se uma pessoa conhece o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo o seguinte: Cristo está fazendo a grande obra e está contando com cada operário. Quando uma pessoa diz eu não vou servir, ela está se rebelando contra o próprio Cristo. Quando você diz eu não vou servir, eu não quero participar disso, eu não quero atuar nisso, eu não quero colocar a minha vida, as minhas energias, o meu tempo, os meus recursos nisso, você está dizendo eu não quero fazer parte dessa construção. Eu vou sentar, eu vou exercer a minha espiritualidade, mas eu não quero fazer parte disso. Para Paulo isso é uma grande loucura. Não tem como a gente perceber o Evangelho dessa forma. Paulo está dizendo, quando nós exercemos esses dons, nós estamos crescendo em unidade de fé, de entendimento e conhecimento de Cristo. Agora vá comigo, o verso 13 e o verso 14, que Paulo diz que à medida que nós vamos crescendo em unidade de fé e de conhecimento, nós vamos crescendo em outra área, e Paulo chama essa outra área de maturidade. Quando pessoas servem, e elas servem juntas, na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, Paulo diz que o resultado disso é maturidade. Veja comigo o verso 13 e 14. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Em outras palavras, Paulo está dizendo, à medida que nós servimos,
À medida que nós somos edificados e edificamos, à medida que nós contribuímos com os nossos dons, exercendo os nossos dons dentro da comunidade, Paulo diz que nós vamos caminhando na direção da maturidade, da plenitude de Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar o que significa ser cheio da plenitude de Cristo, eu não sei, mas Paulo gosta dessa palavra. Paulo, por exemplo, lá no capítulo número 1, verso 22, 23, Paulo vai dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude. Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude de quem? Paulo responde, daquele que enche todas as coisas. Quem é que enche todas as coisas? Cristo. A igreja deveria ser a plenitude de Cristo. Agora vai comigo, capítulo 3, verso 19, de Efésios ainda. Paulo, ele faz uma oração, e ele faz uma oração ousada, meus irmãos, que humanamente falando parece loucura. Paulo diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, é a mesma palavra, a plenitude de Deus. Você já parou para pensar o que é uma igreja, um povo ser cheio não da plenitude, mas de toda a plenitude de Deus? Você já imaginou o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? E Paulo está dizendo, sabe como é que a gente chega a toda a plenitude de Cristo? Sabe quando uma igreja, e que cada discípulo cresce na maturidade, crescendo na estatura, na plenitude de Cristo? Sabe como é que Cristo faz? Quais são os meios que Ele usa? Cada discípulo reconhecendo que tem um novo propósito e dizendo: Jesus, conte comigo. Sabe por que a gente vê tanta imaturidade nas nossas igrejas? Tanto milindre, tanto bico, tanta criança sendo levada para lá e para cá. Sabe por quê? Porque nós estamos gerando uma geração de consumistas, consumidores religiosos. Pessoas que querem estar na igreja. Elas dizem: não, Cristo é tudo para mim. Ele é o meu Senhor. Mentira. Porque na hora que esse Jesus que você diz que é Senhor, entrega para você um presente e você só nega, e você diz: não, eu não vou participar, eu não vou estar servindo, você está dizendo que quem manda na sua vida é você. Eu quero finalizar, porque a cereja do bolo está no verso 15 e 16. Quando a comunidade serve, ela cresce no na unidade da fé, no conhecimento, e ela começa a entender, a crescer em maturidade, ela sabe lidar com pressão, gente que sabe lidar com pressões, gente que sabe lidar com problemas, gente que sabe lidar com desencontros no serviço, porque tem pessoas que começam até a servir, mas quando tem um probleminha, não quero mais saber, não quero saber disso não. Maturidade é quando você aprende a lidar com os problemas, resolver problemas, gerir conflitos em grupos, ter uma palavra de sabedoria, dosar suas atitudes. Essa é a sabedoria, meus irmãos. Como é que isso a gente vai adquirindo em Cristo? À medida que a gente vai servindo, você vai lidando com as pessoas, sabe lidar com cada tipo de gente, sabe quando acelera, sabe quando freia. À medida que a gente vai crescendo nessa maturidade, Paulo está dizendo que o grande objetivo é gerar uma comunidade que cresce em amor e submissão a Cristo. Porque
Porque Paulo termina o texto dizendo assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos, meus irmãos, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo, a igreja, corpo aqui é a igreja, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Nós somos juntas. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como dizem muitos, isso é forte. Se a gente compreender isso aqui, meus irmãos, se a gente de fato compreender isso aqui, que Cristo, Ele está acima de todas as coisas, venceu os nossos inimigos, nos deu dons, e nos deu dons, para que todos nós cresçamos em amor e submissão àquele que é o cabeça. Eu quero finalizar com duas perguntas. Cristo for exaltado à posição de Senhor de todas as coisas. E isso significa, em primeiro lugar, que Jesus colocou em sua vida, Jesus colocou na sua vida líderes para prepará-lo para a obra do ministério. A grande pergunta é: você tem se deixado equipar, treinar por esses líderes? Quem são as pessoas que você se deixa treinar? Existe? Existe uma pessoa, um mentor, que a gente chama de mentor, sobre a sua vida? Que você se deixa ensinar? Que você tem a humildade para ouvir? Existe? Existe na sua caminhada uma pessoa assim? Segundo lugar, que Jesus está edificando e fazendo crescer a sua igreja por meio de discípulos vocacionados. Qual é o seu papel nessa obra de edificação? Qual é o presente que Ele colocou na sua mão? O que Ele te deu? Que Jesus deseja lhe mover da infantilidade para a plenitude de Cristo. O que fazer para mover-se à maturidade? Eu diria, submissão. Para mim, uma evidência que uma pessoa é madura é quando ela é submissa. Pessoas insubmissas, elas não sabem o que é ser discípulo de Cristo ainda. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser pessoas submissas, para que cresçamos na plenitude de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Não deixe que a palavra dessa noite seja roubada pelo inimigo. Traga ela para o seu coração. Medite nessa palavra. Espírito Santo de Deus,
Nós confessamos ao Senhor que nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E que não existe 1 centímetro quadrado sequer em toda a realidade, que Jesus não diga, isso é meu, isso pertence a mim. E nós reconhecemos, Senhor, nesta noite, nós aprendemos a Tua palavra nesta noite, que se Jesus é Senhor de todas as coisas, isso inclui a minha vida, isso inclui a minha saúde, isso inclui as minhas habilidades, isso inclui os meus dons, as minhas capacidades, isso inclui, meu Senhor, a minha agenda, o meu tempo, isso inclui os membros do meu corpo, isso inclui tudo, Senhor, da minha vida. De sorte que eu não posso permitir ou deixar que nenhuma área da minha vida esteja fora desse senhorio. E a Tua palavra nos garante, segundo aqui o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, que quando nos rendemos a esse senhorio e a essa autoridade superlativa de Cristo, Ele nos confia dons, Ele nos confia um presente. E nós reconhecemos, meu Senhor, nessa noite que como crianças, muitas das vezes nós não sabemos lidar com os presentes. Como crianças que não sabem brincar, que não sabem lidar com os presentes que o pai ou a mãe entrega, por nós mesmos nós estragamos, nós quebramos, nós colocamos no canto como sucatas. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, porque usar esse presente, meu Deus, às vezes dói, usar esse presente às vezes traz dor de cabeça, meu Deus. Usar esse presente às vezes nos traz frustrações, decepções, não do Senhor, logicamente, mas dos homens. Usar esse presente nos faz nos desgastar, e Paulo escreve isso, Senhor, lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu não sei, ele escreve dizendo que ele vai se deixar gastar e desgastar por amor à igreja. Meu Deus, nós estamos tão longe, meu Deus, dessa convicção, dessa certeza, dessa envergadura espiritual. Parece que nós somos de vidro, meu Deus, qualquer coisinha quebra. Ah, Deus, reverte-nos de força, reverte-nos de convicção, reverte-nos, meu Deus, de certeza, de que os homens, a gente pode até se decepcionar com as pessoas, com os homens, mas nós estamos servindo a Cristo, e glorificando a Cristo, e nós precisamos perseverar, e entregar para Cristo o melhor que a gente pode, se bem que o melhor ainda não é o suficiente, para atender às suas expectativas, mas nós queremos fazer para a glória do Senhor tudo que nós podemos fazer, queremos entregar o melhor. Se o Senhor nos chamou para pregar e para ensinar a palavra, nós queremos nos esmerar no estudo da Tua palavra, nós queremos gastar tempo no estudo da Tua palavra, nós queremos melhorar a nossa argumentação, o nosso estudo, a nossa compreensão da Tua palavra. Se o Senhor nos chamou para tocar ou para cantar, a gente vai entregar com excelência, a gente vai ouvir as músicas, a gente vai ensaiar, a gente vai se dedicar, a gente vai ter tempo para se esmerar. Se o Senhor nos chamou, Senhor, para servir as pessoas, para recepcionar as pessoas ali na porta, a gente vai fazer com amor, com dedicação, com zelo, com acolhimento. Se o Senhor nos chamou para liderar a gente vai se doar, a gente vai orar, a gente vai zelar, a gente vai cuidar, a gente vai demonstrar, a gente vai repreender, mas vamos fazer tudo isso por amor a Cristo.
Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a resposta da igreja de Éfeso, Senhor, diante dessa carta, eu não sei. Eu só sei que quando João escreve lá em Apocalipse, no capítulo 2, 30 anos depois que Paulo escreveu essa carta, Jesus chega para essa igreja e diz: volte para o seu primeiro amor. Volte para as primeiras obras. Volte da onde você caiu. Talvez essa seja a palavra que a gente precisa ouvir nessa noite. Volte. Volte para onde você caiu. Volte ao seu primeiro amor. Volte para mim, para debaixo do meu senhorio, para a glória do meu nome. E eu termino, meu Deus, pedindo e rogando as tuas bênçãos sobre a vida de Cristina, esposa do nosso irmão Rômulo, e pela vida de Romilda, que hoje completam mais um ano de vida. Eu rogo as tuas bênçãos e que o Senhor continue usando as tuas servas e sustentando as tuas servas com a tua destra de justiça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, meus irmãos, em nome de Jesus.